Olá pessoal, está no ar o nosso Pimentel Cast. Este é o episódio de número 13. Eu sou Vitor Carvalho e apresento o programa de hoje ao lado da doutora Thaís Queiroz, que vai anunciar o nosso convidado. Não é isso mesmo, Thaís? Isso mesmo, doutor. Hoje nós estamos aqui, gente, com o doutor Daniel Sebadelli. Doutor Daniel, que é advogado, professor, palestrante e também é presidente do CESA, que é o Centro de Estudo das Sociedades dos Advogados. Então, doutor Daniel, a gente quer dizer que é uma honra, um privilégio ter o doutor aqui conosco no Pimentelcast. Primeiro agradecer a vocês, Thaís e Vitor, me permitam retirarmos as formalidades aqui do doutor. Com certeza. Parabenizar o escritório pela iniciativa do Pimentelcast, vem acompanhando a mudança de paradigma do escritório, a modernização por qual ele vem passando, e deixo aqui o registro a toda o corpo societário, aqueles que fazem parte do Pimentel Advocacia, os meus parabéns. E é uma satisfação conversar com essa audiência aí tão qualificada do Pimentelcast e a gente debater um pouco sobre a advocacia, desafios, sobre o CESA, que é essa instituição aí, essa senhora de mais de 40 anos, e estou à disposição de vocês. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, não é, Thaís? Isso. Doutor, a princípio a gente quer saber um pouco sobre a sua trajetória mesmo, da advocacia em si. Thaís, eu me formei em 2007, né? Tirei a OAB, vou aí com praticamente 17 anos de OAB. Me formei muito jovem, entrei na faculdade com 16 anos. Com 21 eu já estava formado e com OAB. Então, um menino, vamos botar assim. Mas sempre fui um apaixonado pela advocacia. No meio do curso me identifiquei com a profissão, né? Estagiei no escritório que já tem décadas de existência aqui, talvez um dos mais antigos da Paraíba, que foi o escritório Zé Mário Porto, Dr. Paulo Maia. Na época o Zé Mário era presidente da OAB, inclusive. E do estágio fiquei no escritório por mais 7 anos. E em 2014, depois de tantas ideias sobre governança, de tanto ver o nível de profissionalização dos escritórios de advocacia fora, eu resolvi me aventurar a empreender nesse meio jurídico e montar então a minha sociedade, que agora em dezembro de 2024 faz 10 anos. Então de dezembro de 14, desde lá nós começamos ali, eu, um outro sócio da época, Giacomo Porto, e um advogado e um estagiário, e hoje atuando basicamente aqui na Paraíba, e hoje a gente atua em todo o mercado nacional através do escritório que fundei e que hoje tenho mais 6 sócios, que é o Sebadelli Aranha e Vasconcelos Advocacia. Daqui a gente atende todo o Brasil, temos mais de 11 mil processos na nossa carteira ali de contencioso, atuamos muito forte no consultivo e conseguimos, através de um olhar muito para o que acontece fora, melhorar o ambiente de governança e de gestão do nosso escritório, tendo um crescimento aí em 10 anos de sair de 3, 4 pessoas para 50 pessoas e uma presença nacional. Importante, né, conhecer um pouco da sua trajetória, até para introduzir na questão propriamente do CESA, que hoje você é presidente do CESA aqui da Paraíba, né, isso, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, que é uma associação sem fins lucrativos, né, com mais de 40 anos aí de existência. Então eu queria que você falasse um pouco do CESA, de como surgiu essa instituição e qual o propósito principal do CESA. Eu assim que abri meu escritório, a primeira coisa que fiz na época foi me associar ao CESA. Daniel Farias, hoje sócio do Urbano Vitalino Advogados, um grande escritório também de presença nacional hoje, enfim, uma realidade totalmente diferente em termos de tamanho de operação do que a nossa aqui, do Pimentel ou do Sava, como a gente chama nosso escritório. Mas Daniel era então presidente do CESA, e a primeira coisa que fiz foi me associar ao CESA. Então, o escritório foi fundado em 18 de dezembro, em janeiro eu estava associado ao CESA. E por que fiz isso? Porque dentro da minha perspectiva de empreender, de entender o que era o empreendedorismo jurídico,
A gente não foi forjado na faculdade em conceitos básicos de administração, de gestão, de finanças, de contabilidade. Tudo que envolve uma sociedade, embora sejamos, enquanto advogados, uma sociedade simples, não empresária, mas ao fim e ao cabo nós comandamos um negócio a partir do momento que abrimos um escritório e nos formalizamos através de uma sociedade de advogados. Então eu senti muito essa necessidade, Vitor e Thaís, de buscar conhecimento. Tem um ditado antigo que diz que ande com pessoas melhores que você vai aprender e elevar os seus níveis de conhecimento. Então eu busquei isso. O César, desde lá, né, da sua fundação, da seccional aqui na Paraíba, ele tem esse propósito de elevar, e depois vou entrar na sua pergunta, de elevar a qualidade daqueles que fazem parte, a qualidade da prestação de serviços jurídicos daqueles que fazem parte da associação. Então, diante dessa necessidade proeminente que tive lá atrás, acabei por me associar ao César e garanto a vocês que não me arrependo. E aí participei do César de 2015 a 2018 como associado, me envolvendo. Naquela época, acredito que a diretoria capitaneada por Daniel Farias, chegamos a ter 40 e poucas sociedades de advogados. Em 2018 recebi o convite para compor a diretoria da seccional da Paraíba do César, fui diretor de 2018 a 2021 e de 2021 assumi a presidência, fiquei até 2024, fui reeleito esse ano e tendo um mandato até 2027. Antes, quem trouxe o César para Paraíba foi Hermano Gadelha, um grande advogado, amigo de muitos aqui, inclusive, que devem estar nos assistindo. E Hermano, também sentindo essas necessidades na época do escritório coriolano, foi a São Paulo, viu o que era o César, entendeu que fazia sentido, junto com outros, com Nóbrega Farias, com tantos outros escritórios de referência no nosso estado, com André Cabral, enfim, Cabral Ribeiro Coutinho, e fundaram aqui a seccional do César. E o César, Vitor, assim, nasceu lá em 83, em São Paulo, da necessidade, Thaís, que os grandes escritórios, as grandes bancas desse país, que naturalmente estão no maior centro financeiro de negócios do Brasil, que é São Paulo, sentiram de conversar sobre os desafios. Imagine você nos anos 80, precisando atender a realidade de São Paulo é essa, grandes empresas multinacionais, o Brasil crescendo, como a gente sabe. Sim. E como dividir dores e soluções, problemas e saídas. Então, o César nasceu disso, de conversas informais que sócios responsáveis pela administração de grandes escritórios de São Paulo, do Rio, tinham. E eles, em tanto conversar ali informalmente, num jantar, num vinho, numa visita de cortesia, pararam e pensaram, por que não fundar uma associação? E assim nasceu o César. Certo, entendi. Só pegando o gatilho que você disse que assim que iniciou na advocacia já se associou ao César. Como você ficou conhecendo o César? Como você conheceu o César? Na verdade, não foi quando comecei na advocacia, foi quando abri minha sociedade, né? Porque eu comecei em 2007, teria minha OAB de 2008. E a sociedade começou? A sociedade começou em dezembro de 14, começando a funcionar em janeiro de 15. Eu conheci o César através das pessoas que faziam parte dela. Eu já tinha um relacionamento dentro da advocacia, através do sistema OAB, do qual participava, de comissões, e dali me despertou aquela vontade de integrar o César diante do que os colegas que o compunham na época já faziam, e eu sempre fui muito inquieto. Entendi. Então, em busca de conhecimento, eu sempre tive a certeza de que os grandes centros desse país, como São Paulo, por exemplo, estavam muito mais avançados no que a gente pensava. Sim. Tecnologia médica, a advocacia, qualquer coisa que tiver acontecendo em São Paulo, pelas proporções que São Paulo tem, ela está em tese mais avançada, mais acelerada, está em outro nível. É verdade. Então eu ia muito, Thaís e Vitor, para São Paulo em busca de curso, de conhecimento, de formação, e lá também eu sempre escutei muito falar do César. Legal, entendido. Doutora Thaís. Doutor, como o César contribui para os ambientes de negócios jurídicos do Brasil? O César hoje está presente em 16 estados. A central do César fica em São Paulo, a diretoria, né, o conselho de administração, o conselho diretor, que é composto por advogados do país inteiro, das mais diversas regiões. Então, o César hoje está espalhado nas 5 regiões do país.
Então, não tem ainda seccional em todos os estados, porque tem que ter uma viabilidade de número mínimo de associadas, tem que ter alguém com responsabilidade para fazer essa implantação. Mas o SESA hoje está presente em 16 seccionais, tem toda uma estrutura administrativa por detrás, formada por advogados e advogadas assim, de grande saber jurídico, não só técnico, mas sob a perspectiva de gestão. Então, os grandes escritórios do Brasil, Matos Filho, Machado Meia, Pinheiro Neto, grandes escritórios do Rio, Trench Watanabe, enfim, como tantos outros que a gente vê aí, país afora, estão no SESA. São mais de 1.500, em torno de 1.500 sociedades associadas no país inteiro. Então, o SESA, para além do aprofundamento do conhecimento técnico, da entrega de um serviço de excelência, de uma advocacia ética que valoriza as pessoas, a integridade, a diversidade, o SESA também nos permite ter um olhar muito mais assim, profissional sobre as sociedades de advogados, sobre tudo que orbita em torno das necessidades nossas enquanto sócios e administradores de escritórios. Sim. Então, acredito que a contribuição do SESA hoje, nesse sentido, para além de outras coisas que a gente vai conversar aqui, é muito grande. Sim. Você falou um pouco da estrutura administrativa do SESA, né, que fica realmente lá em São Paulo, a questão, né, financeira, a questão de decisões, né? Mas eu queria saber como que esse sistema estrutural que hoje o SESA se encontra facilita na execução dos objetivos da instituição. O SESA hoje está distribuído pelas 5 regiões do país, né? Então, não estamos em todos os estados, mas em todas as regiões do país nós estamos. Porque para abrir uma seccional do SESA tem que ter um número mínimo de associadas, tem que ter um associado fundador que viabilize, que compre a ideia e que leve toda a estrutura do SESA, tal como a administração central entende que tem que ser, para aquela localidade. Mas hoje, Paraíba, Pernambuco, praticamente todos os estados do Nordeste, o SESA está presente, menos Alagoas e Rio Grande do Norte. O SESA está presente no sul do país, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Está presente no norte, tanto com o SESA Norte como com o SESA Maranhão e Piauí, que já disse norte, embora seja nordeste, mas porque está um pouco ali mais para cima. No Centro-Oeste tem a seccional do SESA Centro-Oeste lá no Mato Grosso, que engloba todo o Centro-Oeste, São Paulo, Rio, enfim, Minas Gerais, que é uma seccional muito grande. Então, a partir do momento que o SESA descentraliza de São Paulo e consegue chegar nos estados, Vitor e Thaís, ele consegue também ter uma presença mais forte e essa representatividade, né? Então, o SESA, tudo que envolve o ambiente profissional da gente está dentro do guarda-chuva de atuação do SESA. Então, nós já oficiamos a presidente do tribunal, aos órgãos públicos do Poder Judiciário em geral, né? A gente interage ali com o sistema de justiça, sim, tudo que tem. Não somos principais atores de tudo. Trabalhamos em parceria com outras associações, com o próprio sistema da OAB, unindo forças para melhorar o ambiente profissional da advocacia, e no caso do SESA, como uma associação privada, sobretudo das suas sociedades associadas. Só lembrando aí para quem está nos ouvindo que o SESA não é uma associação de pessoas físicas, mas sim de pessoas jurídicas, de sociedades unipessoais ou plurimas de advogados. Certo. Muito bem, doutor. Doutor, quando a sociedade de advogados se associa ao SESA, quais são as vantagens que ela passa a ter? Para além do network, do relacionamento local que o SESA promove, da defesa dos interesses das sociedades junto ao sistema de justiça, a órgãos públicos, se associar ao SESA tem alguns benefícios. Por exemplo, o SESA tem uma central de serviços, Vitais, que abrange diversos fornecedores espalhados pelo Brasil inteiro, homologados e certificados pelo SESA, ou seja, as associadas têm que ter utilizado para ele passar a ser um fornecedor homologado. E imagine, 1.500 sociedades através do SESA negociando desconto e barganhando um preço melhor junto a esses fornecedores, e as nossas sociedades individualmente consideradas fazendo isso. Então,
A gente tem seguradoras, fornecedores de softwares jurídicos, consultorias, tudo que impacta de algum modo as sociedades de advogados, a gestão, o conhecimento, convênio com faculdades, convênio com cursos. Então, assim, o SESA tem essa preocupação em oferecer, enquanto associação, vantagem para o investimento que a associada faz. Para além disso, existe uma vez por mês o que a gente chama de SESA Day em São Paulo. O SESA Day é o dia em que ocorre toda a estrutura, se reúne toda a estrutura administrativa do SESA e ocorre o encontro dos comitês, né, às 14 horas, toda primeira terça-feira do mês. Então, às 14 horas, no Hotel Renascença, em São Paulo, começa a reunião de diretoria e conselho, que é uma pauta mais interna, mais administrativa, das 16 às 18. Os mais diversos comitês que o SESA tem. Então, o SESA tem comitê de trabalhista, previdenciário, penal, administração e ética profissional, tributário, do que vocês imaginarem, são mais de 15, está lá no site do SESA. Quem quiser conferir um pouco mais, até do que a gente está falando, entra lá no sesa.org.br, vai ter toda a estrutura do SESA administrativa. E aí, das 18 às 20, tem a reunião plenária com algum tema atual de interesse da advocacia ou das sociedades de advogados. Geralmente se traz alguma autoridade, seja autoridade pública, ou seja alguém que tem autoridade sobre determinado assunto que esteja quente, no fervor do momento, da discussão, do calor, daquilo que pode impactar, interessar a advocacia e as sociedades de advogados. Depois tem um coquetel ali de confraternização, e quem quiser ir, basta ser associada e comparecer, né? Diferente de uma associação de pessoas físicas, como no SESA a associada é a PJ, a Sociedade de Advogados. Às vezes o sócio não pode, ou uma sócia não pode, mas tem um líder, um coordenador, um advogado que pode ter franco acesso a essas reuniões. Da pandemia para cá, a maioria dessas reuniões estão híbridas, tá? Então, a reunião plenária você consegue participar de forma virtual, né? Não precisa estar se deslocando o tempo todo. E a maioria dos comitês também está funcionando de forma híbrida. Então, você consegue tirar ali a primeira terça-feira do mês, a primeira segunda-feira do mês, perdão, antes era na terça, agora é na segunda. Primeira segunda-feira do mês, para pensar e se dedicar um pouquinho a olhar para o seu escritório ou para buscar um conhecimento técnico diferenciado, porque como o SESA tem abrangência nacional, circulam ali os melhores profissionais em suas áreas, né, de atuação por lá. E para aquele que está circulando entre os estados em que o SESA também tem seccional, então você também pode comparecer a uma seccional dessa. Estou para o Pernambuco resolvendo uma coisa e vai ter uma reunião lá. Ou eu vou sair daqui, que Pernambuco é pertinho, e vou na seccional de Pernambuco para uma reunião do SESA que me interessa. Você vai ter franco acesso a essa reunião, basta se comunicar com a Secretaria Nacional do SESA. Então, assim, a estrutura do SESA hoje propicia muitas vantagens para a associada, não só essas vantagens, vamos botar assim, mais tangíveis, sabe, diretas, de um desconto, de um fornecedor homologado, de um network. Mas de conhecimento mesmo, né? De conhecimento, mas assim, a representatividade que o SESA tem hoje enquanto instituição a nível nacional. Então, o SESA hoje é escutado pelo Conselho Federal da OAB, pelos os órgãos que integram o sistema de justiça. O SESA, através do nosso presidente Gustavo Brigagão, teve um papel crucial na reforma tributária para evitar uma tributação ainda maior das sociedades de advogados, né? Foi uma cruzada que o presidente Brigagão fez, junto com o CAGE e com tantos outros integrantes da diretoria, visitando gabinete por gabinete de deputados e de senadores. Nós, presidentes, ligando para os deputados e senadores, enfim, os deputados porque estavam na fase da Câmara, mas ligando para os deputados dos nossos estados para tentar dizer, ó, a advocacia, a sociedade de advogados presta um serviço profissional, né? Não é uma sociedade empresária, a gente não pode ser tributado igual a uma sociedade limitada ou comum, somos sociedades profissionais e tal. E conseguimos, inclusive, nos juntando com outros conselhos de classe, com o próprio Sistema ODE, com o CRM, com o CREA, e o presidente Brigagão teve um papel de destaque. Então, aí está a vantagem de ser associado ao SESA. Ter uma instituição que represente, de fato, os interesses da advocacia, que se preocupe com o dia a dia da sociedade de advogados,
mas sem as amarras que às vezes o sistema OAB ou outros sistemas mais pesados exigem, né? Sim, sim. Então no César, você, por estar num ambiente associativo, você tem uma maleabilidade e uma rapidez e liquidez na resolução das coisas maior e uma própria capacidade de atuação também mais rápida. Então vale a pena, como a gente disse, associar ao César. Muito bem. O doutor estava contando que dia 19 vai haver um evento, então quem se associar, a partir de agora já terá acesso a esse evento. Para se associar ao César, existe um cadastro no site que eu falei, cesar.org.br. Lá, antes de se associar, conheça a nossa instituição, veja os valores, a missão, o propósito do César, que a gente já falou um pouco disso aqui na nossa conversa. Para se associar ao César, existe uma semestralidade cujos valores variam para as sociedades uniprofissionais, e se essas sociedades forem plurimas, ele vai aumentando à medida também que aumenta o número de sócios que estão no contrato social daquela sociedade. Lá no site tem os valores, fiquem à vontade para consultar, mas no momento que você pede a inscrição no César, você tem que indicar 3 sociedades que hoje fazem parte para referendar a sua entrada. Então não basta somente querer se inscrever. O tem César que atender aos critérios, né? Tem que atender aos critérios, né? Existem essas sociedades que vão referendar, vão ver os padrões éticos, de integridade, de tudo que todo a sua sociedade dispõe e goza, né? Porque o César não se preocupa com quantidade, mas sim com qualidade. Nós queremos manter aquela essência lá de 1983 em São Paulo, de pessoas íntegras, éticas, de escritórios comprometidos com os casos que lhes são submetidos, com atuação cada dia mais profissional, com eficiência. Então, por isso que tem que ter esse filtro de entrada. Não é nada que seja inacessível, mas quem for se inscrever precisa submeter 3 nomes de associadas para poder ingressar de fato no César. Hoje, aqui no César, nós contamos com uma diretoria composta por 5 representantes de sociedades associadas. Então, eu estou presidente através da sociedade que representa, Sebadelli Aranha Vasconcelos Advocacia. Valberto Azevedo, do Mozalas Advocacia, é o vice-presidente. E temos mais 3 diretoras, que são Sheila Sodré, não sei se passou por aqui pelo podcast, da Sheila Sodré, Sociedade Individual de Advocacia, Letícia Bolzani, da Marcos Inácio Advocacia, e Ingrid Gadelha, do Queiroz Cavalcante Advocacia, um histórico que está aqui, mas enfim, atua nacionalmente e tem essência e nascimento em Recife, em Pernambuco. E temos Hermano como membro honorário, sempre presidente, Hermano Gadelha, e Daniel Farias, do Urbano Vitalino, também como ex-presidente. Então, assim, o César hoje congrega e abraça, acredito, não a todas as melhores sociedades do Estado, mas tenho certeza que grandes sociedades de referência, que são expoentes naquilo que fazem, estão hoje na nossa associação. Muito bem. Doutor Daniel, o César, ele vem sendo conhecido por essa abordagem moderna e inovadora. Então eu queria saber como o César vem se posicionando em relação às mudanças sociais que vêm ocorrendo corriqueiramente, né, em nossa sociedade, e também as necessidades da advocacia moderna. Você já falou que existem essas questões das reuniões, dos debates, se é por aí ou existem essa preocupação com essas mudanças sociais e as necessidades da advocacia moderna que tanto precisa, né? O César está muito atento não só à parte prática, né, mas também aos aspectos sociais, de inclusão, de pluralidade. O César tem um trabalho muito bonito junto às faculdades. Eu acho que já está em, salvo engano, está lá no site, depois eu posso confirmar com vocês, mas já está em Minas Gerais e acho que Rio e São Paulo, que é o projeto Incluir Direito. Legal. Projeto que visa, né, trazer pessoas carentes, enfim, para viver o ambiente do direito, enfim, estudar, se formar, se capacitar, trazer essas pessoas para dentro das sociedades de advogados, dar oportunidade a pessoas que hoje não têm. O próprio Prêmio Lumen, que também visa premiar e reconhecer iniciativas sociais de governança que o César possui, é outra iniciativa do César. E o César hoje faz parte de uma grande conferência de grandes associações
que olham para a advocacia no país. Então, hoje o César está ali irmanado com a ASP, com o IAB, com o IASP, com tantas outras entidades que olham para o direito e que ajudam a gente na melhoria do ambiente profissional. E a modernidade do César vem dessa inquietude, né? A sociedade em geral, não a sociedade de advogados, tem uma dinâmica muito forte. Então, força e dinamismo são características fortes do César. Verdade. O tempo inteiro nós temos que nos reinventar nas nossas sociedades, seja porque o cliente está exigindo, seja porque a própria sociedade também está exigindo. E o César tem uma especial atenção ao ambiente, ao que está acontecendo na sociedade, para que valores e as perspectivas que a sociedade possui, sociedade civil organizada, reflita também para dentro do César. Então, é uma instituição que eu particularmente, como digo, sou apaixonado, sou entusiasta, porque vejo como mudou a minha realidade, vejo como mudou a realidade de diversos colegas que administram seus escritórios e que se predispuseram a se associar ao César, e vejo como há ainda espaço para crescimento e para oxigenação da nossa instituição Brasil afora. Certo, interessante. Ok, doutora Thaís? Doutor Daniel, e olhando para o futuro, quais são os planos do César e como ele pretende continuar influenciando os negócios jurídicos no Brasil? Os planos do César, assim, a nível de futuro, é manter esse sarrafo alto, vamos dizer assim, da qualidade do serviço jurídico prestado, com essas bandeiras de integridade, diversidade, pluralidade. A ideia do César é cada dia mais ter presença nacional, a fim de que ele consiga influenciar positivamente a nível Brasil, né? A ideia é que uma nova geração, a gente já tem aí, o César tem 40 anos, então nós ainda temos fundadores participando ativamente do César, como Clemêncio Waters, que foi sócio do Pinheiro Neto, já foi presidente do César, como tantos outros estão lá, o próprio Cagé, que está lá desde o começo, que é do Machado Mé, conselheiro federal pelo AB de São Paulo. Então, assim, a ideia é que o César mantenha a excelência, a preocupação, a qualidade da advocacia de antigamente, vamos dizer assim, da solidez, mas com o dinamismo de uma nova geração, da qual eu me integro e que outros tantos se fazem parte, para dar ao César essa roupagem de juventude, de jovialidade, de ser uma jovem senhora aí de 40 e poucos anos, antenada com o que acontece. Então, hoje se discute no César tecnologia, se discute no César novas práticas de mercado. A gente vai fazer um evento que é exclusivo sempre para as associadas e convidados, no próximo dia 19 de setembro, por exemplo, com Alexandre Ateniense, um advogado mineiro que é super referência Brasil afora no tema tecnologia e direito. Alexandre vai vir a Paraíba, a gente está trazendo ele, é um amigo querido, atendeu a minha convocação, e ele vai falar do poder da IA e a transformação real dela junto à advocacia. Não é aquela coisa do o chat GPT que eu uso, que você usa, o Gemini, o que for. Ele tá nessa há anos, então ele vai trazer assim perspectivas práticas, reais, do que a gente pode fazer e de como ela pode impactar no futuro das nossas sociedades, da advocacia que a gente entrega através dos nossos escritórios. Então, assim, isso é o César. É olhar para a perspectiva dos valores sólidos que tem, mas com uma atenção especial para tudo que acontece no futuro. Então, não só o olhar sobre tecnologia, mas o olhar sobre as melhores práticas, sobre o ambiente, como eu disse, de tributação, tudo que envolve sociedades de advogados nesse país, obrigatoriamente passa pelo César. Boa parte dos provimentos, por exemplo, que nascem do Conselho Federal e que regulam a nossa atividade profissional, seja pessoa física, advogado, seja PJ, escritórios, assim, invariavelmente passam pelo César em algum momento. Então, houve discussão sobre marketing, houve discussão sobre sociedades
a possibilidade das sociedades atuarem de forma conglobada, juntas, associadas. Então, o SESA está sempre preocupado e tenta contribuir, e contribui efetivamente com tudo que é de interesse da advocacia e das sociedades de advogados. Muito bem. Mais alguma pergunta, doutor? Doutor Daniel, nós já vamos encaminhando para o final do nosso podcast. Acredito que foi bem enriquecedor, né? Um tema muito interessante. Muitas pessoas não conhecem de forma detalhada, né, como funciona o SESA, como é essa instituição, como é que faz para se associar. Então, eu queria primeiro, antes de deixar as considerações finais e a palavra com o doutor, agradecer por ter disponibilizado o seu tempo, sua atenção aqui e o seu conhecimento. Foi muito engrandecedor para nós. Eu deixo agora a palavra com o senhor para fazer as suas considerações finais. Obrigado a Pimentel Advocacia, a Thaís e a Vitor. Foi muito legal aqui compartilhar um pouco da minha história, da história do escritório. Eu sou um advogado apaixonado pelo que faço. Acredito que nós temos que compartilhar conhecimento, né? O que eu fiz não há receita de sucesso. A receita de sucesso é trabalhar muito com foco, que os resultados vêm, né? Não há, para mim, outra receita que funcione além dessa, né? Desde cedo quis ser advogado, vivo a advocacia intensamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e consegui, né, transformar a vida das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, através da nossa atividade advocatícia. Para mim, me encanta. Então, toda essa minha paixão pela advocacia deságua no SESA, que é uma instituição apaixonada por aquilo que ela faz, pelo que se predispõe a fazer, pelo zelo e cuidado que ela tem com as suas associadas e com o nosso ambiente profissional em geral. E assim, faço convite a quem não conhece o SESA. Nós temos uma página no Instagram chamada SESA Paraíba. Lá nós divulgamos alguns eventos, divulgamos o dia a dia do que o SESA está fazendo. Existe a página também do SESA Nacional, onde está toda a atividade do SESA lá. No próprio site sesa.org.br existem os relatórios de atividades do SESA dos anos anteriores. Então vocês vão conseguir ver tudo que a matriz nacional e que as seccionais dos estados conseguiram fazer ao longo de um ano. É muita coisa. O SESA disponibiliza também, ao final do ano, geralmente, um anuário. Eu trouxe uma cópia aqui para vocês na edição de comemoração dos 18 anos do SESA. Obrigado. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse anuário reúne, nesse específico, um pouco da história do SESA, mas os anuários que saem anualmente, que são anuários, eles congregam uma série de artigos jurídicos voltados para um tema central que é eleito a partir das necessidades, do olhar do SESA, daquilo que está latente na nossa advocacia, então, e na sociedade. Então, o SESA tem essa preocupação constante. Convido vocês a conhecer o trabalho do SESA, convido vocês a se associarem. Lá pelo SESA, pelo Instagram, vocês vão conseguir entrar em contato conosco, né? No meu Instagram também pessoal, Daniel Sebadelli Aranha é o meu nome, então você vai botar lá @dsebadelli, vai achar. Troca uma ideia, eu faço uma visita no escritório que quiser saber um pouco mais pelo SESA e que tiver os valores e os pilares, aquilo que o SESA acredita como essência, aquele escritório que também o tiver, vai ser sempre muito bem-vindo. Então eu agradeço, Vitor, agradeço, Thaís, agradeço a toda a equipe do Pimentel Cast, do escritório Pimentel Advocacia, por me receber aqui hoje. A gente que agradece. Antes da doutora Thaís finalizar o nosso podcast, queria mostrar aqui o caderno de anotações do SESA, né, que foi também um presente que o doutor Daniel gentilmente nos entregou, edição de 40 anos, inclusive. Então fica o nosso agradecimento e dizer que as portas estarão sempre abertas aqui. Quando tiver eventos que queira divulgar, estaremos sempre de prontidão e de braços abertos. Obrigado, Vitor. Eu queria só deixar um registro e um convite, né? Não. Eu sei que já está em cima, mas se programem. A gente divulgou através das nossas redes sociais e da própria imprensa. O SESA está fazendo quinta e sexta-feira dessa semana, dias 5 e 6 em Salvador, um congresso nacional do SESA. O Nordeste foi brindado por recebê-lo, Salvador foi a cidade escolhida, cujo tema vai ser reformas estruturantes e seus impactos na advocacia. Então, grandes nomes do direito vão estar reunidos em Salvador, do país inteiro, para discutir e para conversar sobre
reformas estruturantes, reformas legislativas estruturantes e os seus impactos na advocacia. Então, quem estiver para Salvador, se esse podcast já tiver sido ao ar, ainda dá tempo de se inscrever. Quem não conseguiu ir, fique atento, porque o Cesa anualmente organiza o seu congresso, geralmente é em São Paulo, mas esse ano viemos para o Nordeste, e é sempre uma oportunidade de ter acesso aos melhores conteúdos, aos melhores palestrantes e a fazer um bom network, porque afinal a advocacia é relacionamento. A gente agradece o convite e também por ter estendido o convite aos nossos espectadores. Doutora Thaís. Doutor, muito obrigada mais uma vez. E como o doutor Vitor falou, as portas estão sempre abertas para o doutor. E parabéns pela trajetória, parabéns por todo o conhecimento que foi trazido aqui hoje no podcast. Foi bastante enriquecedor. Aprendi bastante. Conheci o Cesa hoje. Que bom. E o Cesa, só deixar uma obrigada, não é uma pessoa, né? É o César, sim. Não é uma pessoa. Cesa é uma instituição, sim. Daí já de mais de 40 anos e que está de portas abertas para a advocacia. É um senhor já. É bom deixar até claro para o pessoal que vai acessar, é CESA, né? No Instagram, no site. CESA, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. Será um prazer receber vocês no Cesa. Isso mesmo. E para todo mundo que nos assiste, muito obrigada pela participação de hoje. A gente pede que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, divulguem nos grupos da família, dos amigos, colegas advogados, e estaremos sempre aqui, semanalmente, trazendo conteúdo jurídico para vocês. Até a próxima!